Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de história começa na página 170, ok? Então, não esqueçam de pôr a data, fazer a lição de casa, pôr data também e fazer a correção, ok? Explorando mapas. Agora vamos conhecer a localização de alguns continentes e países importantes para o nosso estudo. Para isso, observe o mapa e pinte. Olha só. Então, vocês vão pintar conforme a legenda que está abaixo, tá, gente? Verde, América do Sul, vermelho, a Europa, amarelo, África e laranja, a Ásia. Então, já está tudo escrito aqui no mapa, é só vocês pintarem conforme a legenda, ok? Depois de realizar a pintura, observe o mapa, bem como a ampliação de parte dele e complete as frases. Letra A. Portugal e Espanha são países que ficam na... B. Portugal fica ao lado da... Letra C. Para vir da África ou da Europa para a América é preciso atravessar o... Letra D. Para sair de Portugal e ir até a Ásia por mar é preciso contornar a... Aí na página 180... Portugal e as viagens marítimas. Então, lá no século XII, o povo português obedecia ao mesmo rei, falava a mesma língua e seguia, as mesmas leis, tá, gente? Enquanto isso, o resto da Europa ainda estava dividida em pequenas regiões e muitas vezes havia guerra entre elas, ok? Dessa forma, não possuía um governador centralizado que conseguisse organizar essas expedições marítimas. Os portugueses, por sua vez, tinham rei e comerciantes interessados em participar do lucro comércio dos produtos que vinham lá do Oriente. Eles queriam acesso às especiarias, aos tecidos, principalmente a seda, as louças de porcelana e ainda os metais valiosos. Quais são esses metais? Ouro, prata, tá? E as pedras preciosas. Então, gente, aí tem uma imagem. Então, o objetivo final dessas viagens era atingir as Índias e as riquezas dessas regiões. E aí tem uma imagem que é o Porto de Lisboa, uma gravura, ok? O Porto de Lisboa, na margem do rio Tejo. É passível ver aí nessa imagem as atividades do cais, como a carga, descarga de mercadorias, dá para perceber aí, tá, gente? Os marinheiros nas caravelas, os remadores nos barcos menores, além de comerciantes, né, e produtos, dá para observar aí, prestando bastante atenção, dá para observar isso. Na página 181, aí tem assim, ó, assim Portugal começou a explorar a costa africana, com apoio do rei e financiamento dos comerciantes. Então, os portugueses já navegavam pelo mar Mediterrâneo, mas eles não estavam habituados a navegar pelo oceano aberto, né? O que era mais perigoso. E eles enfrentavam, né, fortes correntes marítimas e muitas tempestades. Então, eram viagens perigosas, né? Então, eles tinham medo. Então, aos poucos, os navegadores foram percorrendo a costa da África, no Oceano Atlântico. Observe o mapa com algumas das expedições marítimas dos portugueses. Então, olha só, esse pontilhado vermelho era por onde eles iam, tá, gente? Então, eles iam pela costa, tá vendo? Eles não iam pelo mar adentro, pelo Oceano Atlântico adentro, eles iam contornando aqui as terras, né? Porque eles tinham medo das correntes, eles enfrentavam muitas tempestades. Então, deu para perceber que foram precisos muitos anos de viagem e conhecimentos náuticos
para que os navegadores chegassem até o sul do continente africano. Então era uma viagem muito longa, né? Eles levaram 80 anos, gente, é muita coisa, para alcançar o objetivo, que era chegar até as Índias. Levou muito tempo, né, gente? Então, olha só, e na página 182 tem uma pesquisa para vocês fazerem sobre instrumentos náuticos. O que será que era isso, tá? O desejo de ir cada vez mais longe, de conquistar as riquezas nas Índias e viver aventuras, incentivou navegadores e mercadores a aperfeiçoar as embarcações. Eles aprimoraram dispositivos de segurança para usá-los nos navios, como os instrumentos de navegação. Alguns desses instrumentos já eram conhecidos pelos povos orientais, como os chineses, por exemplo, e foram introduzidos na Europa pelos árabes, tá, gente? Lá no século XV. Então, qual é o objetivo dessa pesquisa? Para conhecer os instrumentos náuticos utilizados pelos navegadores entre os anos de 1400 e 1600, tá? Então, vocês vão descrever esses instrumentos náuticos e suas funções. Vocês vão pesquisar quais eram esses instrumentos náuticos e vão aqui, ó, responder a pergunta 1. Que resultados foram alcançados pelos europeus em suas viagens a partir do momento em que esses instrumentos passaram a ser utilizados? E aí, na página 183, vocês vão... Qual dos instrumentos náuticos pesquisados é usado ainda hoje? Tá? Então, vocês vão fazer essa pesquisa, quais são esses instrumentos náuticos, tá? E vão anotar aqui na questão número 2 da página 183, qual é o instrumento que é usado até hoje nas navegações. E tem aí um espaço que vocês vão poder desenhar, ou até mesmo imprimir uma imagem, alguma coisa aí sobre a sua pesquisa e colar, ok? E não tem lição de casa na aula de hoje de história, tá bom? E a nossa aula de história de hoje fica por aqui. Não esqueçam de fazer essa pesquisa e participar da aula ao vivo para esclarecer as dúvidas, ok? E aí quem já tiver realizado essa pesquisa pode mostrar a sua imagem, a sua pesquisa na aula ao vivo, combinado? Pessoal, um beijo para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima aula.